Olá, gente, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um livro muito bacana, um livro que também não tem em português. Esse livro aqui chama The Primal Blueprint, Reprogram Your Genes for Effortless Weight Loss, Vibrant Health and Boundless Energy. O mapa Paleo seria reprograme seus genes para uma perda de peso sem esforço, uma saúde vibrante e energia sem limites. Esse livro aqui eu tenho mais ou menos uns 3 anos, acho um livro muito legal, um livro fantástico. Ele está cheio de ideias incríveis sobre alimentação, sobre exercícios físicos, enfim, sobre o estilo de vida paleo. Se você não conhece, eu recomendo bastante que entre no site do autor, chama Mark Sisson. O site dele é o www.marksdailyapple.com. Eu vou colocar aqui na descrição. É muito legal, o site do cara está repleto de coisas bacanas. Eu queria conversar aqui sobre algumas das principais ideias que estão contidas nesse livro aqui, principalmente no que se refere aos exercícios físicos. E como não podia deixar de ser, eu fiz a nossa nota aqui. A nossa nota tem tudo de mais importante que está nessa parte do livro sobre o Paleo Fitness. São diversas informações super relevantes que você pode colocar em prática imediatamente, são fáceis de colocar em prática, são super simples e fazem com que você tenha saltos de performance na sua forma física. Eu queria comentar com vocês algumas das principais ideias contidas nessa seção do livro sobre exercícios físicos. Vai ser um comentário bem rápido, afinal de contas, como eu falei, o livro está lotado de informações boas. Eu queria mostrar só essa parte aqui do livro para vocês, que é sobre exercícios físicos. O meu está completamente marcado de cima a baixo, não sei se dá para ver aí direitinho, mas enfim, são muitas informações relevantes, são muitas coisas incríveis, e o mais importante está aqui na nossa nota. Então vamos lá. Basicamente o que ele fala é que nos dias atuais a gente está com muita dificuldade, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de colocar uma rotina de exercícios físicos na própria vida, encaixar uma rotina de exercícios físicos. Isso se dá devido a várias coisas, a correria do dia a dia mesmo, a falta de motivação para fazer o exercício, até porque a maioria dos exercícios hoje, dos programas de exercício, se tornou algo muito complicado de fazer, porque exige muito tempo, geralmente são bastante cansativos e na maior parte das vezes são desmotivadores. E uma coisa interessante é o seguinte, que ele chama a nossa atenção, que várias das modalidades de hoje em dia elas são extremamente especializadas. Então o que acontece? Você tem modalidades onde você tem um desenvolvimento físico unidimensional. Quer dizer, por exemplo, você tem um fisiculturista que tem músculos extremamente fortes, mas ele não tem, geralmente, muita resistência aeróbica. Ou você tem uma pessoa que é um corredor de maratona, que ele não tem uma musculatura tão bem desenvolvida do ponto de vista de volume, mas é uma pessoa que tem ou seja, ele não tem tanta força assim, mas ele tem uma resistência incrível. Então, a maioria dos exercícios acaba fazendo com que você desenvolva seu físico mais ou menos sob um aspecto, mas acaba negligenciando vários outros. E essa super especialização também faz com que você acabe forçando demais certas articulações, certos músculos, e o risco de lesões aumenta bastante. Então, o que ele fala basicamente é que a abordagem nos dias de hoje não está funcionando por uma série de motivos. Primeiro, porque os exercícios eles são muito longos, eles são unidimensionais e acabam sendo praticamente impossíveis de você incorporar no seu dia a dia, o que faz com que você comece e acabe depois de algum tempo parando, se desmotivando, porque aquilo ali é impossível de encaixar no dia a dia normal, no dia a dia de uma pessoa normal. Então, basicamente, qual é a proposta de Mark Sisson? A proposta dele é que você faça exercícios paleo. E o que são esses exercícios paleo? Eles estão relacionados com os exercícios que os nossos antepassados, no tempo das cavernas, na época do Paleolítico, eles faziam. E basicamente é o seguinte, os exercícios envolviam, eles não praticavam o exercício como uma atividade como a gente vê hoje em dia, mas como uma atividade que estava ligada ao próprio dia a dia deles. E o exercício tinha a ver com andar, com correr, com escalar, com se pendurar, com empurrar coisas, com puxar, com se agachar, enfim, uma série de atividades, de movimentos físicos normais que eles faziam normalmente
e que faziam com que o corpo deles fosse extremamente bem preparado, extremamente bem adaptado para sobreviver num ambiente muito hostil, num ambiente complicado, né? E construir abrigos nesse ambiente hostil, conseguir explorar novos territórios, conseguir caçar, pescar, fugir de predadores, perseguir caça também, perseguir presas, enfim. Fazer com que o homem desse período ele tivesse um corpo muito adaptado, um corpo muito elástico, muito flexível e bastante forte. E níveis de saúde também bem altos, e ele dá umas pinceladas em coisas interessantes sobre a relação que o corpo da gente, que os exercícios que a gente faz tem a ver com o grau de saúde que a gente tem. Basicamente, ele vem falando uma coisa que eu achei muito interessante ao longo do livro, uma correlação sobre a malhação pesada, né, principalmente do ponto de vista aeróbico, quando você faz um aeróbico muito pesado, como é super comum nas academias, e a relação que isso daí pode ter com fazer você engordar, na verdade. Porque o que acontece é que você consome muito glicogênio muscular quando você faz um exercício aeróbico muito forte, muito potente, você consome sua glicose muito rápido, o corpo vai preferir queimar a glicose, que é uma energia, é um combustível para energia rápida, e não a gordura que você está acumulando. Ele vai queimar a glicose e o glicogênio muscular, e no final do treino você vai estar sempre com fome, além de estar super cansado. Então, no treino paleo, ele propõe 3 leis, né? São as 3 leis do exercício paleo, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e que fazem com que o seu corpo passe a queimar mais gordura e menos glicose, e passe a emagrecer de uma maneira natural, com menos esforço físico. Uma coisa também interessante é que o Paleo Fitness, que é como ele chama esse tipo de condicionamento, é um tipo de exercício que faz com que você use os movimentos naturais do corpo, que são aqueles movimentos que eu estava falando anteriormente, que o homem primitivo usava, para criar esse tipo de condicionamento que faz com que você consiga desempenhar com sucesso praticamente quase todo tipo de atividade. E isso faz com que você fique com um físico muito bonito também, muito elástico, muito bonito e muito forte. E é um físico engraçado que você não consegue dizer, olhando para a pessoa, que tipo de exercício ela pratica. Você vê, por exemplo, um nadador provavelmente vai ter os ombros bastante largos, vai ter uma constituição física que você identifica logo que você vê. Um atleta de fisiculturismo também, ele vai ser bem forte, enfim. Um corredor de maratona também você vai conseguir identificar logo que você vê. Mas uma pessoa que tem condicionamento paleo, ela vai ter um físico bem distribuído, bem equilibrado, e dificilmente você vai conseguir dizer que tipo de exercício ela pratica, porque o corpo dela está inteiramente bem desenvolvido. Então, os desafios físicos que se apresentam para essa pessoa geralmente são vencidos. Ela consegue desempenhar bem, com bastante competência, quase qualquer esporte que ela resolva praticar, ou quase qualquer atividade física. E o que ele fala é o seguinte, que o condicionamento paleo ele pode ser usado inclusive por atletas de outras modalidades para complementar o seu treinamento, como uma forma de desenvolver outras capacidades, outras habilidades, e não ficar naquela questão de ter um físico ou uma capacidade unidimensional, seria uma capacidade multidimensional. Um conceito super interessante que ele tem é a questão da reserva orgânica. E é o seguinte, toda vez que a gente resolve fazer um exercício físico, a gente está recrutando, a gente está fazendo com que o nosso corpo ele recrute vários, não só os músculos, mas vários órgãos. Então, quando você resolve fazer 50 flexões no chão, o que é algo que uma pessoa que tem esse condicionamento consegue fazer com tranquilidade, você acaba recrutando seus músculos que vão bombear o sangue, vão fazer com que o seu coração trabalhe mais rápido também, vai fazer com que sua capacidade pulmonar ela esteja sendo usada de uma maneira bastante intensa. Então você vai estar oxigenando seus tecidos, isso vai estar jogando bastante, vários hormônios anabólicos, testosterona, GH, que é o hormônio do crescimento humano, na circulação, e vai estar fazendo com que o seu fígado, os seus rins trabalhem bem. E isso daí é o que ele fala que é a reserva orgânica. A boa funcionalidade, a boa reserva orgânica está relacionada com a quantidade de massa magra que você tem, e o condicionamento paleo faz com que você desenvolva isso. Os praticantes assíduos de exercícios paleo, eles costumam ter uma quantidade de gordura corporal muito baixa, porque esse tipo de exercício
ele faz com que haja uma queima muito grande num período curto. Então, Mark Sisson fala que níveis para homens, por exemplo, de 8 a 12% de gordura corporal, que são muito baixos, são conseguidos com esse tipo de prática. E não, segundo ele, não é algo difícil. A gente vê nos vídeos, tanto dele como da esposa dele e dos alunos dele, as pessoas que o seguem, que eles têm físicos realmente impressionantes. No caso das mulheres, ele fala que o percentual de gordura de uma pessoa que pratica isso com regularidade, como ele fala, é em torno de 12 a 20%, o que também é bastante baixo. E uma das coisas mais interessantes do paleo é o seguinte, é que ele fala que você deve sempre alinhar o seu exercício com os seus níveis de energia e motivação diários, né? Então isso é algo muito importante para que o exercício ele tem que ser uma fonte de prazer, uma fonte de felicidade, uma fonte de restauração física, de fazer você se sentir refrescado e não de parecer mais uma sessão de tortura e uma coisa que faz com que você tente quase sempre evitar aquilo ali ou fazer o mais rápido possível para cair fora da academia. Então uma dica que ele dá no livro que é super importante é sempre alinhar os seus treinos com os seus níveis de energia e motivação do dia. É óbvio que você tem que ter aquele comprometimento de estar fazendo sempre seus exercícios, tem que ter, ele exige um pouco de responsabilidade, você precisa ter noção de que você precisa fazer os exercícios para que você tenha o efeito deles, mas que isso daí deve estar sempre alinhado com esses fatores, né? Sua energia e a sua motivação diária. Outra coisa super importante é o seguinte, para que os resultados sejam conseguidos, é muito importante que você já esteja se alimentando do jeito certo. Isso é absolutamente fundamental, como a gente sempre fala na nossa Dieta Diva, você tem que estar comendo do jeito certo. Do contrário, você vai estar jogando duro na academia e o que você vai conseguir é, na verdade, uma quantidade de fome bem maior, porque você vai estar gastando energia, você vai comer mais e você vai estar basicamente aumentando o seu gasto na doceria, como ele fala no livro, e basicamente vai estar usando os mesmos números de roupa. Então, algo muito importante é isso. Sem a sua alimentação estar correta, os exercícios físicos eles vão ter muita dificuldade de funcionar, eles não vão funcionar da melhor maneira. Como a gente fala aqui na Dieta Diva, o Mark Sisson ele também fala que os seus resultados, 80% dos seus resultados físicos, eles dependem da sua alimentação e apenas 20% dos exercícios que você faz. E outra coisa interessante é o seguinte, ele fala que uma das desculpas mais comuns hoje em dia que as pessoas dão para não fazer exercício é a famosa falta de tempo. Eu não tenho tempo para malhar, então eu acabo não fazendo. Então, os exercícios que ele fala, o programa de exercício paleo, ele necessita de muito pouco tempo para ser feito durante a semana. Ele dá vários exemplos ao longo do livro sobre como você pode usar pouco tempo. Na verdade, ele advoga que para você manter uma forma física bem legal, seriam necessárias apenas em torno de 2 a 3 horas por semana, em torno de mais ou menos 3 horas por semana, ou seja, das 168 horas que a gente tem numa semana, você só precisaria de 3 horas. E mesmo para uma pessoa muito condicionada, bem condicionada por outros exercícios ou mesmo pelo paleo, ela precisaria gastar apenas, no máximo, 7 horas, de 5 a 7 horas por semana para ficar no topo da sua forma física, o que é realmente muito pouco para conseguir resultados tão grandes. Então é bem legal, assim, ele fala direitinho como fazer isso. Na nossa nota a gente tem explicando direitinho como é que você faz passo a passo, como é que você coloca isso para funcionar. Por fim, ele fala sobre as 3 principais leis do condicionamento paleo. Isso aí é fundamental, porque você vai pegar todos os exercícios que ele falou, que são basicamente os movimentos do corpo humano, os movimentos naturais, e você vai colocar eles, vai encaixar eles nessas 3 leis paleo. E que leis são essas? Primeiro ele fala o seguinte, você deve fazer aeróbicos de baixa intensidade frequentemente. Isso aí é super importante. E ele define os aeróbicos de baixa intensidade como aqueles que você faz usando entre 55% da sua frequência cardíaca máxima e 75% dessa mesma frequência. 55%
dos batimentos da frequência cardíaca máxima seria o mínimo necessário para que uma atividade qualquer seja considerada um exercício. E 75% seria a faixa em que você obtém os benefícios ótimos desse tipo de aeróbico, onde você vai treinar basicamente o seu corpo para queimar gordura com mínima queima de glicose, ele vai queimar mais gordura e ao mesmo tempo você não vai ter um impacto muito grande nas articulações, você não vai ter um cansaço grande no treino, ou seja, isso daí faz com que o seu treino fique muito mais fácil e ele seja bem mais direcionado para queima de gordura e para construir um físico capaz de suportar exercícios mais pesados. Isso daí é feito, você precisa calcular a sua frequência máxima, isso varia de acordo com a sua idade, de acordo com o sexo. Ele explica como é que faz isso no livro de maneira simples. A segunda lei é a lei de levantar pesos, ou seja, fazer treinamentos com cargas de uma maneira regular, é importante. Então, você deve, na primeira lei, fazer exercícios cardiovasculares em baixa intensidade frequentemente. Na segunda, a gente deve fazer um treino com pesos regularmente, e ele explica direitinho, basicamente, o tempo desses exercícios, sessões de 30 a 45 minutos são suficientes para a maioria das pessoas. Ele também fala a quantidade de treinos que você deve fazer por semana, não são muitos, é super rápido, são super simples, às vezes são 2 sessões de treino de meia hora e uma mini sessão de 10 minutos, enfim, existem várias formas de fazer isso daí. E ele fala o seguinte: quando você faz esse tipo de treino, você está treinando o seu corpo, você está treinando os seus músculos para melhorar a sua massa muscular magra e, consequentemente, a sua reserva orgânica. Esses treinos, eles são fundamentais, são a pedra fundamental do seu treino, e é exatamente nesse treino que você tem os saltos de performance, ou seja, você vai treinar rotineiramente com uma determinada intensidade, porque a chave aqui é a intensidade e não o tempo, como a gente falou anteriormente. E de vez em quando você vai desafiar o seu corpo um pouco mais, e são nesses dias de desafio que você vai fazer, que são feitos ocasionalmente, que você vai ter esses saltos de performance. Então, são várias os benefícios desse tipo de treino, fazem com que o seu sistema musculoesquelético ele fique mais forte, os tendões, o tecido conectivo, faz com que você diminua a taxa de envelhecimento. Isso é bastante interessante, você fica mais jovem durante mais tempo, porque você tem uma diminuição muito grande na liberação de radicais livres. Ele preserva suas articulações, porque você não está treinando com um ritmo puxado demais o tempo todo, como é muito comum você ver as pessoas fazendo e orientando outras pessoas a fazerem. Ele orienta que a gente faça esse tipo de treino, preferencialmente com o peso do nosso corpo, ou seja, existem vários tipos de exercício, né? Exercícios pliométricos, que são aqueles tipo onde existe uma grande explosão muscular, tipo os burpees, são exercícios muito interessantes para fazer isso, ou mesmo exercícios como flexões na barra, flexões no solo e vários outros, né? A calistenia também, exercícios tipo polichinelo, todos esses aí são importantes. E outra coisa também que é legal são os exercícios com peso, com halteres, são bastante legais. De uma forma geral, ele acaba não estimulando que a pessoa faça exercícios com máquinas nas academias, porque esses exercícios eles são muitas vezes extremamente direcionados para agrupamentos musculares que praticamente não são usados no dia a dia, que muitas vezes são bonitos. Então, assim, do ponto de vista de vaidade, o corpo fica bem legal, mas do ponto de vista funcional não tem muito sentido. Por fim, a terceira lei que ele fala é a lei de que você deve dar tiros de corrida ocasionalmente. Isso daí tem que ser feito a cada 7 a 10 dias mais ou menos, porque é um exercício muito, muito intenso. São os aeróbicos curtos de alta intensidade. Então, ele fala que isso daí deve ser feito, como eu falei, com parcimônia. São geralmente sessões semanais ou sessões de cada 10 em 10 dias, ou seja, vai dar mais ou menos aí de 2 a 4 sessões por mês. Isso daí já é mais do que o necessário para que você tenha os resultados que a gente precisa ter. Ele fala que não existem exercícios mais primais do que os tiros de corrida, né? Não existe nada mais primal do que você ter que correr para salvar a sua vida ou correr para alcançar alguma coisa. E ele fala direitinho no livro como é que você deve incorporar esse tipo de treino na sua rotina e obter os benefícios máximos disso. É interessante que quando você faz os tiros de corrida, você vai passar a queimar mais glicose
do que gordura, mas você vai ter um efeito de queima residual, ou seja, você vai, com o passar, depois do seu treino, você ainda vai continuar queimando gordura, e isso daí é um efeito bem bacana, né? Só que são exercícios que exigem muito da pessoa, você tem que saber o jeito certinho de começar a introduzir esses exercícios para que você tenha os melhores resultados com ele e que você não acabe estressando o seu corpo e a sua cabeça também e não obtendo os resultados, na verdade, acabando com algum tipo de lesão, que esse tipo de exercício aí você tem que introduzir do jeito certinho e fazer do jeito certo para que você tenha os benefícios certos. Então, só revendo isso daí, vamos dar uma revisada nas principais ideias. Ele fala que nos tempos atuais as pessoas estão com muita dificuldade de seguir os programas que são propostos, os programas de exercício, por vários motivos, seja pelos os motivos ambientais, o lugar onde a gente trabalha, né, o tipo de vida que a gente leva, enfim, isso daí tem tornado difícil e adicionalmente os exercícios eles acabam sendo estressantes demais, fazendo com que a maioria das pessoas acabe não conseguindo seguir ou seguindo por um período muito curto e abandonando e entrando num ciclo de frustração recorrente, onde ela começa, para e é efeito sanfona e por aí vai. Ele fala que malhar pesado, na verdade, malhar do jeito errado pode fazer com que você engorde, você aumente sua conta na doceria, como ele fala. É interessante essa análise, essa analogia que ele faz aqui. Ele fala que redefine os nossos conceitos, é muito mais importante fazer um treino intenso do que estar na academia várias vezes por semana ou por muitas horas. Isso daí é interessante. Fala sobre o Paleo Fitness, que está ligado à forma como os nossos antepassados se exercitavam e como o nosso corpo foi desenvolvido por anos e anos de evolução por milhares de anos, e como a gente tem abandonado, o fato de a gente ter abandonado esses exercícios faz com que a gente esteja vivendo nos tempos mais obesos da história da humanidade. Fala sobre o Paleo Fitness, que é basicamente uma forma de treinar que está relacionada com essas 3 leis, né? Uma lei que você deve fazer exercícios aeróbicos de baixa intensidade frequentemente, você deve levantar pesos regularmente, fazer treino com carga regularmente e deve dar tiros de corrida ocasionalmente. Fazendo isso daí e encaixando no estilo de vida paleo, né? Obviamente você tem que estar comendo do jeito certo já, você é capaz de conseguir uma forma física incrível, né? Com muita elasticidade, com bastante força física, com um corpo muito bonito e, enfim, com bastante saúde também. Então é bem bacana isso daí. Seguindo a rotina paleo, você não precisa despender tanto tempo para malhar, e uma das coisas mais legais é o seu treinamento, o seu exercício, ele vai deixar de ser uma obrigação, uma coisa chata, uma rotina angustiante, da qual você tenta fugir muitas vezes, para se tornar uma coisa que você tem muita vontade de fazer. Para isso ele inclusive fala que é interessante você adicionar jogos. Ele dá vários exemplos, o próprio Mark Sisson, volta e meia, ele faz vídeos no slackline, que é aquela linha que a gente pendura entre uma árvore e outra e você se equilibra naquilo ali, ou então jogando um jogo chamado Ultimate, que é um jogo muito popular na Califórnia e em outros lugares dos Estados Unidos e praticamente desconhecido aqui no Brasil, né? Quase ninguém joga. É tipo um futebol americano com frisbee, é super interessante porque dá para jogar homem, mulher, junto, até criança, é bem legal, é super democrático o exercício e vale muito a pena conhecer. Então, gente, por essa nota aí foi isso. Esses são os principais pontos que eu achei legais aqui no livro. Para saber mais, consulta aí a nossa nota. Tem detalhadamente como é que você deve fazer para colocar cada uma das pecinhas desse quebra-cabeça no lugar e conseguir adquirir, né, melhorar, conquistar a melhor forma física da sua vida. Muito obrigado por estarem comigo até aqui no final desse vídeo. Se esse vídeo foi importante para vocês, se ajudou você de alguma forma, se te esclareceu, ou se você acha que pode ajudar outra pessoa, dá um joinha pra gente aí. Isso daí, quando você faz isso, eu sei se eu estou ou não no caminho certo e posso tentar ajudar você de uma forma melhor da próxima vez. Enfim, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, como eu posso ajudar melhor. Para saberem mais informações sobre o nosso trabalho aqui, você pode seguir nossa página no Facebook, né? Curtir, dar um like na página do Facebook.
e seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado de novo, valeu mesmo, obrigado por estarem com a gente aqui e até a próxima.